Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal de Logística nós temos vídeos e novidades toda semana. Então, por favor, vejam os assuntos do seu interesse. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o auxiliar administrativo na operação logística. Então, o que faz o auxiliar administrativo, quais as habilidades necessárias, vamos falar um pouquinho também da escolaridade e dos salários do auxiliar, ok? Então, em relação ao auxiliar administrativo, a gente vai estar dividindo o vídeo aqui falando um pouquinho sobre o auxiliar, né? Depois vamos falar sobre as habilidades necessárias para essa função, para esse cargo, né? E vamos fechar então com a escolaridade e com os salários. O auxiliar administrativo, pessoal, em uma operação logística, né, ele exerce o mesmo papel que em outras atividades administrativas, né, nas demais áreas e segmentos, por exemplo, da indústria e do comércio. O auxiliar administrativo ele executa rotinas administrativas e de suporte a todas as áreas operacionais, trabalhando principalmente com documentos, com sistemas, com planilha, né, fazendo análise, fazendo controles e reportando esses resultados e essas informações à liderança da empresa. A função do auxiliar administrativo, pessoal, ela é estratégica, né, ela é muito importante no apoio às demais operações. Então, apesar dos colaboradores administrativos não movimentarem caixas, por exemplo, dentro da logística, né, eles garantem e facilitam que a operação ocorra da melhor maneira possível. Então, como a gente vê no quadro abaixo, né, pessoal, em amarelo, né, tanto o auxiliar administrativo como o assistente administrativo, né, ou outras atividades administrativas que não colocam a mão na caixa, não é? Eles têm tanta importância quanto, por exemplo, ali em verde, não é? O auxiliar de depósito, o auxiliar de logística, o auxiliar de expedição, ou mesmo o conferente, o operador de empilhadeira, que são funções operacionais, que colocam a mão na caixa, que movimentam a caixa. Então, esse é um trabalho em equipe. O auxiliar administrativo, o assistente administrativo, né, ele ajuda, ele auxilia, né, ele facilita o trabalho da área operacional. Ok? As principais atividades de um auxiliar administrativo, então, pessoal, dentro de uma operação, o auxiliar administrativo normalmente ele faz a inclusão de documentos fiscais, né, ele faz a entrada das notas fiscais de fornecedores, por exemplo, né, ele libera também a documentação de saída, né, na expedição para os clientes, né, ele libera as equipes de transporte, ele libera a transportadora, ele libera os motoristas para seguir viagem, para fazer as entregas. Né, o auxiliar administrativo ainda ele faz análise e tratamento, né, dos pedidos, né, da liberação e do controle desses pedidos, né, até a execução, e esse controle até a execução pela área operacional. O auxiliar administrativo também, pessoal, ele pode controlar o estoque das mercadorias, né, garantindo a correta acuracidade e as análises necessárias, as análises respectivas em relação aos estoques. E o auxiliar também ele faz a execução e a análise de atividades financeiras, por exemplo, né, contábeis, de recursos humanos, né, na área de prevenção de perdas. Então, todas as áreas de apoio, o auxiliar administrativo está presente e com uma importância muito grande. Quais são as habilidades necessárias para o auxiliar administrativo, pessoal? Então, a primeira grande habilidade, o auxiliar administrativo precisa ter comunicação e saber trabalhar em equipe. Né? O auxiliar administrativo ele necessita se relacionar com as demais áreas da empresa, né, mantendo um alinhamento e uma comunicação ativa e permanente, para garantir a eficiência do trabalho do dia a dia. Mas também, pessoal, o auxiliar administrativo necessita ter capacidade de fazer trabalho individual. Né? Tem momentos que ele vai trabalhar e ele vai precisar, né, ser muito eficiente no trabalho em equipe, né? Mas algumas vezes ele vai precisar também se concentrar individualmente para entregar o seu resultado. Uma segunda habilidade é a capacidade de resolver problemas, solucionar problemas, né, e um forte conhecimento da informática. Então o auxiliar administrativo ele deve ter a capacidade, né, de resolução, de solução de problemas simples e complexos, né, por meio do seu conhecimento, por meio da sua experiência, e a capacidade de análise e utilização das ferramentas de informática, por exemplo.
Uma terceira habilidade, né, pessoal, é ter visão e conhecimento estratégico do negócio. É importante, é fundamental que o auxiliar administrativo ele tenha o interesse, ele tenha o conhecimento e a visão do negócio, né, que ele está inserido, né, entendendo qual é a estratégia e qual é a dinâmica do seu negócio, para poder contribuir da melhor maneira possível. Pessoal, em relação à escolaridade, né, certamente, né, que o auxiliar administrativo ele necessita ter o ensino médio completo, né, tendo em vista que essa função requer características como liderança, né, como cálculos matemáticos, por exemplo. Então é importante, né, que o auxiliar administrativo, além do ensino médio, ele consiga, né, continuar completando, né, a sua escolaridade, o seu estudo com outros cursos técnicos ou de graduação. Ok? E em relação aos salários, tá, pessoal? A pesquisa no site sobre vagas, né, a gente chega à conclusão aí que existe uma média salarial, né, na função do auxiliar administrativo de R$ 1.397, né, partindo em algumas regiões e de acordo com a experiência do auxiliar de R$ 1.159, né, podendo chegar até um salário médio de R$ 1.712, né, uma jornada de trabalho normal de 44 horas semanais, conforme a CLT. Ok? Pessoal, então obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre a função, sobre as habilidades do auxiliar administrativo dentro de uma operação logística.